eu sou a Gabi e talvez você não me conheça e acabou parando de paraquedas aqui. Mas eu queria falar a respeito de chamado, porque muitas vezes as pessoas elas podem falar: nossa, mas eu não descobri meu chamado em Deus. E eu tenho 25 anos e eu ainda tô nesse processo de descobrir o meu chamado específico. Talvez você que esteja vendo possa ter 25 ou até menos e ainda esteja se preocupando com isso. Será que se eu te falasse que o seu maior chamado é ser filho, você se contentaria? Porque muitas vezes a gente fica preocupado: o que eu vou fazer pro reino? A palavra de Deus mostra claramente que quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos co-herdeiros com Ele. O Senhor nos adotou, nós somos filhos dele. E nós temos o dever e o comissionamento de pregar as boas novas, de manifestar o seu reino como filhos de Deus e não somente como servos de Deus. Só para e reflete: será que eu me contentaria se eu perdesse tudo? Se no dia seguinte eu não tivesse mais o emprego que eu tenho, o estudo que eu tenho, ou até se eu não tiver o meu pai ou a minha mãe amanhã? Óbvio, né? Essas coisas doem, perdas na nossa vida, elas doem muito. Mas será que depois de eu processar essa dor, que é algo humano e emocional, de não só perder pessoas na nossa vida, mas coisas materiais, será que eu me contentaria em ser filha? E se a resposta for não, ou você ficar um pouco balanceado, talvez você não esteja exercendo o chamado primordial que o Senhor te entregou, que é ser filho. E foi para isso que Jesus ele morreu na cruz, para que não somente você fosse salvo e tivesse uma vida eterna, mas o principal do porquê você viver uma vida eterna é porque o Senhor, Ele quer te fazer ter família junto com Ele. Uma das coisas que eu tenho falado frequentemente quando eu falo de Jesus para alguém e apresento Ele, é que Jesus, na palavra de Deus, né, em João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu faço a seguinte analogia do amor de Deus, que é: já pensou quantas pessoas na nossa vida já nos juraram amor eterno? Eu vou te amar para sempre. E aí no nosso aniversário, eu não sei se vocês já leram essa mensagem e receberam, mas eu acredito que sim, que a pessoa fala assim: conta comigo sempre, o que você precisar, eu estou aqui. E passam-se os anos, talvez essa pessoa não esteja. E não porque talvez você teve uma briga, um rompimento, mas porque muitas coisas na sua vida mudaram, na vida da pessoa mudou, e vocês, tipo assim, seguiram um caminho um do outro e é isso. Mas o Senhor, Ele promete e Ele nos ama tanto que Ele fala: eu quero você pra eternidade. E é por isso que eu me sacrifiquei, pra passar todos os dias com você. E você já imaginou o amor de Deus sendo esse tão grande que muitas vezes a gente é insuportável? Mulher, por exemplo, fica de TPM e você pode olhar pra outra pessoa e você falar assim: nossa, Jesus morreu pra ficar com essa pessoa chata. E sendo que a gente também não é perfeito, né? Existem pessoas que olham pra gente como pessoas muito difíceis de lidar. Mas o Senhor, Ele nos ama tanto que quer passar a eternidade com a gente. E eu acredito que esse deveria ser o nosso maior chamado, quando Ele nos chama para ser filhos, independente se nós amamos Ele ou não, Ele continua de braços abertos. Eu não sei porque eu vim falar dessa coisa que pra mim parece ser tão simples, que, sei lá, é óbvio, todo mundo sabe disso, mas o Senhor, Ele falou pra eu falar sobre isso hoje. E talvez você que apareceu aqui de paraquedas, com certeza é algo que o Senhor quer falar ao seu coração, de você não se preocupar com o tempo, porque talvez você possa achar que você está atrasada, ou que você ainda não viveu muita coisa com o Senhor, ou que talvez você não cresceu num lar cristão e está voltando agora, e talvez você olhe para toda a sua trajetória e você vê: nossa, quanta coisa eu perdi, quanta cagada eu fiz na minha vida. E uma coisa que o Senhor, Ele faz, que é remir o tempo. Muitas coisas podem ser resgatadas quando a gente volta a ter uma vida, uma caminhada com Deus. Porque na nossa caminhada com Deus, Ele traz santidade. Quando a gente se dispõe a entrar nesse processo de santificação. E o processo de santificação não é você ser santo, tipo assim, virar freira, né, e tal.
e nunca pecar, meu Deus. Quem nunca pecou, a única pessoa foi Jesus quando estava aqui. Mas a gente erra, só que eu vou fazer uma analogia. É quando, eu não sei se você tem filho ou se você cresceu, né, com uma criança ali, mas quando o bebê, ele tá começando a andar, ele primeiro faz o quê? Ele fica no chão, né, nos primeiros meses, e aí ele começa a levantar um pouco o corpo, depois ele começa a engatear, depois ele começa a dar os primeiros passos, e nesses primeiros passos, ele cai. Só que ele tem certeza de que o pai dele, ou a mãe, o responsável, enfim, vai pegar na mão dele e vai falar, não, vamos tentar de novo. E a mesma coisa com o Senhor. O Senhor, ele sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe que nós não conseguimos sozinhos, por isso, né, Jesus foi, em breve voltará, e veio, e a gente tem o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso ajudador. Quando a gente cai, ele pega na nossa mão como um pai, e ele fala, não, vamos mudar de novo, você não vai andar sozinho. Porque acredito que quando a gente erra alguma coisa, e eu falo isso muito por mim, eu falo assim, ai meu Deus, eu não quero nem olhar pra cara de Deus, porque eu sei que vai dar ruim e tal. Tipo, errei, mas tô com o coração de que, tipo assim, estou arrependida, mas eu vou me esconder de Deus, vou me esconder das pessoas, não vou ser vulnerável com a minha liderança e tal, porque, ai, o que vão achar de mim? Mas o Senhor, ele não tá com uma vara, tipo, só esperando você sair da toca e te bater e tal. Ok, escolhas da nossa vida, elas sempre vão ter consequências, mas o Senhor, ele é como aquele pai que, quando em Gênesis fala, quando Adão e Eva, né, eles comem o fruto, o Senhor, ele fala, onde vocês estão? Óbvio, o Senhor, ele sabia onde a galera tava, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas ele tava ali dando uma oportunidade de Adão e Eva, eles serem vulneráveis e confessarem. Mas não foi isso que aconteceu, né? Enfim, sabe quando a criança, ela brinca de esconde-esconde com o pai, e aí ela se esconde atrás da cortina ou da bancada, só que o pai tá vendo, o pai tá vendo os pezinhos assim, e o pai pergunta, onde é que você tá? Sendo que ele já sabe, entende? Uma coisa que eu tava pensando durante essa semana é que tinha muito tempo que eu não verbalizava nas minhas orações, pai. Eu falava, ai Senhor, Senhor, Senhor Jesus, meu amado, tu és incrível e tal, amoroso. E aí teve um dia que eu verbalizei, pai. E sabe quando soa, tipo assim, dá um alerta, nossa, realmente, Deus é meu pai, eu posso chamar ele de pai. E aí tem um livro que eu tô lendo. Tem um livro que eu quero indicar pra vocês, que é esse Sentindo o Abraço do Pai, de Jake Frost. Ele é um livro que fala sobre a paternidade de Deus em diversas áreas da nossa vida e que a gente ainda nunca percebeu. Eu estou no 4º capítulo ainda, tá no comecinho, mas ele foi muito bem indicado. O meu pastor, que tinha indicado esse livro aqui pra mim, e eu estou indicando pra vocês, eu vou deixar até um link aqui. Não estou sendo paga pra isso, mas vou deixar um link de compra aqui de algum que eu vi na internet. Você começa a perceber o amor e o cuidado do pai em diversas áreas da sua vida. E diversas atitudes suas também, que quando eu olhei eu falei assim, nossa, eu achei que isso aqui era nada a ver. Mas existiu alguma raiz e aí você vai começar a descobrir mais ainda a paternidade de Deus. E também com bases bíblicas em relação a isso aqui. Se esse vídeo falou de alguma forma com você, deixa nos comentários pra eu saber.